Quando a religião se corrompe, como o Estado está corrompido, é esvaziar a nação da esperança. Veja que os profetas também estão comprados, como os juízes foram subornados, também os profetas foram. Eles pregam a mensagem de conveniência. A nação está caminhando célere, assodadamente para o colapso, para o juízo. E eles estão dizendo, paz, está tudo bem, paz, paz, quando não tem paz. Por quê? Porque eles estão sendo subornados para pregar o que aqueles que têm o poder nas mãos querem que eles preguem. Há uma domesticação da religião, da imprensa, da mídia, para que todo o sistema fale uma só voz, para atender aos interesses dos poderosos. Agora, se for tirado das mãos destes profetas o suborno, aí eles já pregam guerra. Ou seja, eles não têm compromisso com a verdade, eles não têm compromisso com a integridade, eles não têm compromisso com a palavra de Deus, eles têm compromisso com a conveniência. Pregar o que o povo precisa ouvir, não. O que os poderosos querem que eles preguem. A religião está corrompida. Mas ainda, no capítulo 3, versículo 11, está escrito: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Então, quem são os cabeças que dão sentença? Quem dá sentença são os juízes, são as cortes. E não tem nada mais terrível, triste, abominável, do que aqueles que são levantados para a prática da justiça darem sentenças por suborno. Ou seja, eles não olham os autos do processo, eles olham a capa do processo. Eles olham quem está por trás, tendo interesse na condenação daquela pessoa. E essas pessoas já estão condenadas previamente, sem mesmo examinar os autos, porque receberam um suborno para dar a sentença. Isso está escrito aqui: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. E a igreja, que deve ser a consciência do Estado, a igreja que não pode se dobrar à corrupção do Estado, a igreja que deve alertar o Estado acerca do seu papel diante de Deus, o que acontece? Está escrito: e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ou seja, a religião se mancomunou aos poderosos para fazer vistas grossas às injustiças perpetradas e praticadas. E esses sacerdotes e esses profetas ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Eles acham que estão blindados. Então, há uma cegueira moral, há uma inversão de valores, há uma incapacidade de leitura do que é certo, do que é justo, do que é íntegro, do que é moral. E isso em todos os setores da sociedade, inclusive na igreja, na religião. Mas talvez você possa argumentar assim: bom, já que a política está corrompida, já que a justiça está corrompida, já que o comércio está corrompido, já que a religião está corrompida, quem sabe a família seja o grande guardião dos valores e possa ser a lâmpada da esperança para a nação. Mas eu pergunto, como estava a família na época do profeta Miqueias? Vamos ver. Olha aí comigo, por favor, capítulo 7, versículo 6 de Miqueias. Está escrito: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ou seja,
a corrupção que desce lá de cima, da liderança da nação, passa pelas cortes, passa pelo comércio, passa pela indústria, passa pelas transações comerciais, passa pela corrupção dos poderosos a juntarem riquezas iníquas na sua casa, passa pela religião, onde a liderança se corrompe, e passa também pela família. Agora a família está em pé de guerra. Agora é o filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra contra a nora, e agora os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não há paz na família, não há entendimento na família, não há verdade na família, não há justiça na família, a família também colapsa. Bom, mas talvez você ainda pense, bom, quem sabe ainda possa existir alguém que seja uma reserva moral na nação. E a situação ficou tão crítica em Israel e Judá, que Miqueias diz assim no capítulo 7, verso 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, e cada um caça a seu irmão com rede. Talvez uma visão triste, negativa e até pessimista do profeta, ele olha e não consegue enxergar sequer uma pessoa na terra que seja piedosa. Ele chega a dizer, não há entre os homens sequer um que seja reto. Com tristeza ele diz, pereceu da terra o piedoso. Onde não há mais lealdade, onde cada um caça o outro para derramar sangue e tirar proveito. É o colapso da nação. Então, a pergunta é, o que vai acontecer a essa nação? Que se corrompeu do alto a baixo, do topo da pirâmide à base da pirâmide. O que vai acontecer? Bom, sabe o que vai acontecer? Ele responde no capítulo 6, verso 16. Por isso, disse o Senhor, eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias, e assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Sabe o que aconteceu? Miqueias está profetizando nos dias de Ezequias. E foi no governo de Ezequias em Judá, em Jerusalém, que Israel, as 10 tribos do norte, caíram nas mãos do poderoso Império Assírio. No ano 722 a.C., depois de 3 anos de cerco, à cidade de Samaria, a cidade caiu. O reino do norte foi levado cativo para a Síria, para Nínive. O rei Sargão II trouxe povos estrangeiros para morarem na região onde alguns poucos ficaram. E essa miscigenação racial é que gerou o povo samaritano, que tornou-se inimigo figadal do povo de Israel por mais de 700 anos. Barreira só rompida no tempo de Cristo, onde o Evangelho de Cristo derruba a parede da inimizade e o Evangelho alcança a província de Samaria e reata as relações truncadas e estremecidas entre judeus e samaritanos. O mesmo aconteceu com Judá, que também não emendou seus caminhos. Alternava, é bem verdade, entre reis piedosos e reis maus. Mas depois da morte de Josias, que foi o último rei piedoso de Judá, todos os outros que vieram na esteira foram homens maus, perversos, que não ouviram os profetas de Deus, prenderam, torturaram, e então, em 606, a Babilônia, que havia derrotado o Egito e a Síria,
em 605. Agora cerca Jerusalém em 3 turnos, e em 586, Jerusalém é tomada pelo exército caldeu. A cidade é arrasada. O templo de Salomão é destruído. E o povo de Judá é levado para o cativeiro na Babilônia, para uma amarga escravidão de 70 anos. É claro que Deus é o reto juiz. E porque a nação não ouviu a voz de Deus, ela teve que enfrentar o juízo de Deus. Agora, ainda quando Deus disciplina, Deus não deixa de amar. Porque há esperança. Ainda há esperança. Onde há arrependimento. E eu chamo a sua atenção para 3 verdades aqui. O que é que Miqueias fez no caos que se estabeleceu em sua nação? Ele responde no capítulo 7, verso 7, assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele olha para a terra e não vê nenhuma saída. Ele vê a sua nação se corrompendo de alto a baixo. Ele vê a violência campeando nas ruas. Ele vê a injustiça nos governantes e nos juízes. Ele vê os poderosos maquinando o mal no leito e de manhã praticando o mal porque o poder está nas suas mãos. Ele lê os poderes constituídos juntos, tramando, urdindo a trama contra o povo. Ele vê a religião corrompida, a família corrompida. Ele olha e não vê sequer uma pessoa justa, piedosa na terra. Parece que na terra não tem mais solução, na terra não tem mais esperança. E quando ele não encontra nenhuma âncora de esperança na terra, ele olha para cima e diz: Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Mas em segundo lugar, ele olha para o futuro, para a possibilidade de um rei justo, que venha estabelecer o seu reino de justiça. E ele escreve no capítulo 5, verso 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele olha para frente e vê a promessa do Messias. Ele vê a promessa do filho de Davi. Ele vê a promessa de Jesus, aquele que veio para reinar em Israel com justiça. Ele tem suas origens na eternidade. Ele é o próprio Deus eterno, porque a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando tudo teve um princípio, ele já existia. Mas ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascendo em Belém da Judéia, a mesma cidade que Davi nasceu, Belém, Betlehem, a casa do pão. Nasce na casa do pão, o pão da vida. Aquele que veio para exaltar a justiça, aquele que veio para restabelecer a verdade, aquele que veio para denunciar o mal, aquele que veio para resgatar com o seu sangue aqueles que estavam chafurdados no pecado, nas mazelas e na iniquidade, aquele que veio para trazer esperança para o mundo, porque ele é o Salvador do mundo, o Messias. Mas ainda, Miqueias olha para a sua nação tão corrompida, tão devastada, tão castigada, tão afligida pelo chicote dos opressores, para um povo rendido ao pecado, dos ricos aos pobres, dos doutores aos analfabetos, dos líderes religiosos aos não religiosos.
uma nação rendida ao pecado e à iniquidade. E ele fala ainda que Deus é misericordioso e perdoador. E ele pergunta no capítulo 7, versículos 18 e 19, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Israel e Judá foram para o cativeiro, mas Deus continuou amando o seu povo, perdoando o seu povo, restaurando o seu povo. E no tempo da graça, na plenitude dos tempos, desse povo nasceu Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Ele é a nossa esperança. Todo aquele que o conhece e o recebe é feito filho de Deus, membro da família de Deus. Deus então veio para resgatar o perdido. Deus veio então para levantar o caído. Deus veio então para trazer vista aos cegos. Deus veio para trazer salvação àqueles que estavam desesperançados. Este é o nosso Deus. É claro que quando eu leio esse texto, escrito há 2.700 anos, e vejo esse diagnóstico, parece que eu estou lendo Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, ou os periódicos conhecidos aqui no Brasil. Parece que Miqueias está fazendo um diagnóstico da nação brasileira. Nós precisamos alertar a nossa alma para os riscos que uma nação corre quando ela se aparta de Deus, quando ela se afasta dos princípios e valores de Deus. O pecado é o opróbrio das nações. E eu conclamo a nação brasileira a se voltar para Deus, a se arrepender dos seus maus caminhos. Eu conclamo você a se voltar para Deus. Não importa a posição que você ocupa, se no campo político, se no campo econômico, se no campo moral, social, comercial, industrial, ou se você é um profissional liberal, ou se você é uma pessoa aposentada, não importa a sua posição hoje, volte para Deus. Porque a Bíblia é solene em afirmar o que o homem semear, isso ele ceifará. Mas também Deus é rico em misericórdia, é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. E qualquer pessoa, em qualquer posição, que se voltar para Deus, encontrará em Deus perdão, graça e redenção. Portanto, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe você. Se esta mensagem faz sentido para você, quem sabe você possa mandar para alguém que você conhece, para alguém que você ama, para alguém que, como eu e você, precisamos dessa palavra.